tudo bem com vocês? Estou aqui de máscara porque hoje vamos falar de máscara. Em relação ao coronavírus, temos que usar as máscaras. Eu entrei em vários sites para ver vários modelos de máscara e teve um que me chamou muita atenção. Ela chama Lulampert. E porque lá dizia que poderia ser feita uma máscara à mão, para quem não tem máquina de costura. E eu gostei muito, porque embora eu já fiz curso de costura, eu não tenho máquina de costura na minha casa porque eu não costuro. E eu achei interessante, porque você pode fazer na mão. Então eu me interessei muito por esse modelo e eu estou aqui hoje para falar para vocês deste modelo de fazer à mão. E olha que bonitinho, eu comprei vários tecidos, tricoline 100% algodão e também comprei o TNT, né? O TNT não é considerado tecido. E eu fui fazer o teste em fazer no TNT e fazer no tecido. Os dois dão certo. Eu comprei alguns TNTs bem bonitinhos, que são mais para crianças. Inclusive eu comecei essa gravação usando a minha máscara, olha que coisa mais bonitinha, do Mickey. E como nós vamos ter que usar máscara durante muito tempo, nós podemos fazer disso uma moda, já que vamos ter que sair na rua assim, por que não sairmos bonitos ou combinando mamãe, filhinha, família? Então aqui eu fiz uma de criança, essa menorzinha, e uma de adulto, né, do Mickey. E assim podemos brincar, usar isso para brincar com a família, fazer uma igual, né, para se tiver 4 membros na família, como a minha tem, podemos fazer para os 4 saírem iguais, ou papai e filhinho, como quiserem. Então, como vocês estão vendo aqui, nós temos vários tecidos lisos que eu comprei de tricoline e um estampado, que é bem bonitinho. O tricoline é interessante vocês lavarem, porque como ele é 100% algodão, o algodão encolhe. Então, para que não haja problema quando lavar a máscara, é melhor que vocês lavem antes. Esse aqui, né, do Mickey, que nós fizemos de TNT, ele também pode ser lavado, só que com mais cuidado. Então, a máscara você pode colocar ela de molho no sabão em pó, tem que ver toda a recomendação dos produtos que são interessantes, e colocar lá e deixá-la quietinha, sem mexer, para que ela não estrague, por ser mais delicada, né, do que o tecido. E aqui eu vou ensinar para vocês. Eu já cortei os tecidos para facilitar, para que vocês possam ver como que faz. E eu achei interessante porque nós podemos usar uma régua para medir, ou quem tiver em casa, né, uma fita métrica também pode ser usado. Mas quem não costura, não costuma ter uma fita métrica em casa. Então pode ser usado, né, a régua. O lápis também, para você marcar o tecido, pode ser lápis de colorir. Isso quase todo mundo tem em casa, não precisa ser aquele marcador de tecido próprio que a costureira tem. Então pode ser um lápis branco para tecidos escuros, um lápis de escrever para tecidos claros. Aí eu também comprei o rolo aqui, de elástico, aqui para vocês verem, tá vendo? Eu comprei o rolo de elástico, esse elástico tem 7 milímetros. Para quem gostar assim, pode deixar ele inteiro. Eu particularmente acho ele meio grosso, eu prefiro ele mais fininho. Então aqui, nós temos o elástico inteiro e aqui eu cortei ele ao meio, eu prefiro assim. Nessa aqui de criança, eu usei ele mais fininho. Nessa de adulto, eu deixei ele inteiro para ver como ficava, mas eu prefiro ele cortadinho. E tem também esse elástico aqui, que é o elástico roliço, tá? Que vocês também podem usar. Então, o que vocês vão fazer? A primeira coisa, vocês vão lavar o tecido, depois de lavado, vocês vão passar e aí vocês vão medir. Então, como que vai ser a medida desse tecido, certo? Nós vamos pegar um aqui, dos tecidos, tá? Então, a medida, tá vendo que ele tem um lado maior? O lado maior tem que ter 36. Ah, mas minha régua só tem 30. Não tem problema, marca até 30, faz uma marquinha e põe até os 6 a mais, 36. E do lado menorzinho, que é esse aqui, ele tem que ter a medida de 26, tá?
Então, você vai cortar 36 por 26. Depois que você cortou, essa aqui é a de adulto, essa medida, tá bom? Depois eu vou deixar embaixo da minha página as medidas de adulto e as medidas de criança para vocês poderem consultar. Vocês vão juntar o tecido, dessa maneira vocês vão dobrar e vocês vão costurar. Para que possamos adiantar isso, eu já trouxe, tá? Esse é aquele do Mickey, já quase todo costurado. Para que não saia do lugar, é interessante que vocês juntem as pontas e ponham. Eu coloquei um alfinete aqui, não sei se dá para ver daí, e coloquei um outro alfinete aqui. E aí você começa a costurar em linha reta à mão. Então eu deixei apenas um pequeno pedaço para fazermos juntas. Então olha, você vai pôr a agulha aqui, pode pôr aqui, ó, direto, vir saindo, ó, é facinho, rapidinho. Aí você puxa, ó. Aí vai ficar enrugadinho, você puxa. E aí, mais um pouquinho, nós já vamos terminar essa parte, tá? Aí é interessante que vocês arrematem, puxem para ficar certinho e arrematem para que o ponto faz um nozinho, ó. Enfia a agulha aqui e faz um nozinho. É bom fazer 2 vezes para não ter o risco de soltar. Feito isso, nós vamos cortar, tá? Uma adaptação que eu fiz, que eu achei muito interessante, eu vou mostrar para vocês, que eu fui adaptando conforme eu fui fazendo, fui usando. Faz dias que eu comecei a fazer isso para ver o que era mais funcional. Então, nós podemos agora tirar o alfinete daqui, podemos colocar aqui na caixinha. E sabe esses fechilhos aqui, ó, que nós usamos para fechar saquinhos? Eu achei interessante isso para pôr na máscara, para ficar fixado no nariz e a máscara ficar bem fechadinha. Então, essa parte que nós costuramos aqui, ela vai ficar na parte de baixo. Então, agora nós vamos virar, daqui a pouco nós vamos virar o tecido. Primeiro, nós vamos determinar aonde nós vamos pôr isso aqui. Então, nós vamos pôr no lado oposto da costura. E aí, como que eu tenho feito isso? Eu tenho usado essa cola, tá? Essa cola é uma cola universal, ela cola tudo. Você costuma achar nessas lojas de armarinho. E aí, o que que eu faço? Eu pego o meio, deixo ele bem retinho, pego o meio aqui do tecido e vou passar um pouco da cola. E aí, eu vou colar esse fechilho, que vai ser o encaixe do nariz. Essa cola, ela cola muito rápido, basta você segurar um pouquinho aqui, ó, os seus dedos, logo, logo vai estar colado. O que que eu gosto de fazer também depois? Porque se a pessoa for lavar, eu não sei se essa cola vai ficar fixa ou não. É para ficar, mas pode ser que ela solte. Então eu gosto também de dar 2 pontinhos de um lado, 2 pontinhos de outro, onde eu pus o fechilho, para ter certeza que ele não vai sair. Então, o fechilho, ó, ele foi fixado aqui. Aí, agora nós vamos virar o nosso tecido do lado certo, né? Porque ele estava do avesso, para que a costura não apareça. Então, agora nós vamos puxar aqui. E aí, nós vamos ver onde o fechilho, aqui, ó, tá vendo? A costura não aparece, aqui que nós temos costura, a costura vai ficar para baixo, estão lembrados? Agora, precisamos olhar que lado nós pusemos fechilho, se é desse ou desse. Está aqui, ó, desse lado, ó, tá? Ele está aqui. Então, esse fechilho, ele tem que ficar aqui. Eu vou esticar aqui. Caso você queira, quando for tecido, você pode passar com ferro. No TNT não pode, que ele queima. A não ser que você ponha um pano por cima e passe o ferro. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 dobras. Então, vocês vão pegar aqui, ó, e vão dobrar, segurando a parte de trás junto, porque a parte de trás também precisa ser dobrada. Uma dobra, 2 dobras. Aí, o que que nós vamos fazer? Deixa eu dobrar aqui de novo que soltou, tá? Uma dobra, segura a parte de trás, 2 dobras. Para que essa dobra não saia, você vai pegar um alfinete e vai pôr aqui na dobra. Eu vou mostrar para vocês como que ficou, tá? Ó, tá? Ficou assim. São essas 2 dobras. Quando a máscara estiver pronta, tá vendo aqui, ó? Aqui é a parte do nariz que tem o ferrinho, aqui as 2 dobras. Quando você põe no seu rosto, essas dobras abrem. Por isso que precisa ter na trás e na frente. Precisa as dobras estar
pegas juntas. Aqui é a mesma coisa, ó, a dobra ficou na parte de trás e está na parte da frente. E aí, é muito simples de fazer essa máscara, viu, gente? O que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar aqui, ó, no cantinho, essa é a parte da frente. Então, nós vamos dobrar para a parte de trás. Meio milímetro apenas. O que eu gosto de fazer, que eu acho muito interessante, quando você dobra aqui, eu gosto de dar uns pontinhos, tá? Essa aqui eu tô fazendo, ó, eu deixei para que vocês possam ver. Eu dobrei uma beiradinha, tá vendo? E aí eu costuro aqui para ficar mais firme. Então, depois que você costurou aqui, meio centímetro, você vai virar mais. Você vai pegar e virar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro, tá vendo? E aí você vai costurar da mesma maneira que você costurou. Você dá um pontinho aqui e vai frente, trás, frente, trás, frente, trás e arremata aqui. Então esse lado aqui, ó, já tá pronto. Eu fiz para que vocês pudessem ver. E aqui fica um buraquinho. E é por aqui que nós vamos passar o elástico. Vocês devem ter em casa um grampo de cabelo. E aí o que vocês podem fazer? Vocês vão pegar o elástico que vocês preferirem, pode ser o que cortou, pode ser o inteiro, pode ser o roliço. Vocês vão passar no grampo e vão passar nesse buraquinho aqui. Às vezes você tenta passar por um lado, ele não vai, ele se engancha aqui nas preguinhas e não passa. Aí você tenta do outro lado. De um lado é sempre muito fácil, do outro ele costuma engatalhar. E aí vocês passam. E aí vai ficar desse jeito aqui, ó. E como que vocês vão fazer? Precisa costurar o elástico? Não, é muito simples. Vocês vão puxar aqui, ó, e vocês vão ver, eu dei 2 nozinhos, tá vendo? Muito simples. Vocês dão 2 nozinhos e aí vocês puxam para dentro da máscara. Olha que coisa mais bonitinha, mais fácil de usar. É muito tranquilo. Aí vocês podem perguntar assim, mas onde você conseguiu comprar tecido? Você tinha na sua casa? Não, gente, eu não tinha na minha casa, eu não costuro, eu não mexo com isso. Só que eu resolvi fazer máscara para a minha família e para doar às pessoas de rua que não tem máscara, não tem proteção e estão na rua pedindo as coisas. Então, quando eu saio na rua, eu levo máscara para doar. Tá vendo? Aqui já guardei o nozinho, tá? E aí fica bonitinho. Então, como que eu fiz para comprar tecido? Porque eu não tinha tecido, eu não tinha nem essa tesoura própria para tecido, porque tem uma tesoura própria, eu tinha tesoura só de papel. Então eu comprei a tesoura, eu comprei o elástico, eu comprei todas essas coisas que vocês estão vendo agora. Como comprar nessa época de coronavírus? Na minha cidade, acredito que na de vocês também, as lojas estão vendendo por telefone ou por WhatsApp. Então você liga, você faz a sua encomenda, eles deixam tudo separado e você vai na loja só para pegar a sua compra. Você não entra na loja, você chega de máscara, o vendedor está de máscara, você passa o cartão lá fora, na porta da loja e você consegue trazer o seu material. Quando eu chego em casa, eu deixo tudo isso lá de quarentena, lá no meu quintal. Só vou pegar isso no dia seguinte. E o tecido eu lavei. Coisa que eu achei muito interessante foi essa maquininha que eu comprei, gente. Uma maquininha muito bonitinha, muito simples de usar. Eu paguei R$18, comprei pela internet, chegou em 2 dias. Eu não sabia mexer nessa maquininha, não sabia se ela costurava ou não, mas a agulha dela é a mesma agulha da máquina de costurar normal, tá? E ela costura bonitinho. Ela faz aquele ponto igual do crochê, aquele corrente. E aí quando você acaba de costurar, você tem que dar um nozinho também para que a costura não saia toda. Mas ela funciona direitinho, tá? E aí o que eu fiz para aprender a usá-la? Eu também não sabia como fazer. Eu entrei na internet, pus o nome da maquininha, né, de costurar a mão, como que fazia, maquininha manual, e aí já veio um vídeo muito bom explicando como usar. Super simples, super tranquilo e ela costura direitinho. Então é uma dica também para quem quiser, né, ao invés de ficar costurando na mão, usar essa maquininha. Ajudar as pessoas. Podemos fazer para a nossa própria família e podemos fazer para ajudar as pessoas. E tem pessoas também que estão fazendo para vender, né? Aí cada um vê como prefere fazer, como prefere atuar. No meu caso, eu estou fazendo para poder ajudar as pessoas de rua. Então hoje eu estou aqui mais uma vez em meu nome, em nome da minha irmã Marilda, para ensinar vocês a fazer máscara e ajudar o nosso próximo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo.
Gratidão!